Olá, seja muito bem-vindo à AWS Company, um canal que tem por objetivo te ajudar no seu processo de desenvolvimento pessoal, tudo isso com base bíblica, tudo isso com base nas Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que Salomão pediu a Deus que fez total diferença na sua vida, o que Salomão pediu a Deus que ajudou ele a ser o rei que ele foi, né, em termos de desenvolvimento econômico e desenvolvimento de terras e todo o seu reinado por si só. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que ele pediu e sobre como isso gerou um impacto, né, no seu reinado e o que a gente pode tirar dessa situação que ele passou ao pedir algo para Deus, que eu já vou te falar o que é, o que ele aprendeu, o que ele recebeu e como que a gente pode usar isso na nossa vida, né? De forma ainda mais objetiva, o que a gente aprende com o que Salomão pediu e como que a gente pode usar isso que ele pediu na nossa vida, né? Se possível, abra sua Bíblia ou preste atenção no que será dito no livro de 1 Reis, no seu capítulo 3, no versículo 17 ao versículo 12. Assim diz o texto: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pedisse isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento. Mas pediste para ti entendimento. Estou repetindo, tá? Ele continua agora: para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Eu vou continuar aqui até o versículo 17, até o versículo 15, na verdade, para que a leitura fique completa. Ele continua no 13. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Assim se finaliza esse versículo, né? Davi, seu pai, reinava sobre o povo de Israel em Jerusalém, e assim como também outras cidades, né? Mas vamos dar ênfase aqui em Jerusalém nesse quesito. Davi era um exímio rei, teve muitas conquistas, né? Grandes vitórias também, e acabou sendo um instrumento aí para fazer com que o reino crescesse. Porém, em algum momento, Davi morre. A partir de agora, Salomão assume a posição de rei, de liderança maioral ali. Então, Deus aparece em sonho para Salomão e diz para ele que ele pode pedir algo para Deus, né? Ele pode pedir ali o que ele quiser. E aí, o interessante é que Salomão realmente ele poderia pedir qualquer coisa, né? Porém, ele pede para Deus sabedoria, ou em algumas versões, assim como essa também, entendimento. Sabedoria, entendimento, né? E isso que Salomão pediu faz total diferença na vida dele. Por quê? Porque sem a sabedoria, a gente não consegue ter capacidade de discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E a falta da capacidade de discernir o que é bom e o que é mal faz com que nós tenhamos atitudes erradas.
E isso vale para toda a nossa vida. Observe que o grande diferencial hoje em dia de um jovem que ele tende a ser bem-sucedido, seja em qualquer área da vida dele, e um jovem que não tende a ser bem-sucedido, é justamente a sabedoria. A sabedoria de ouvir pessoas experientes, a sabedoria de fazer aquilo que pessoas que já fizeram, têm mais conhecimento para passar, estão fazendo. A sabedoria de seguir o caminho de Deus, a sabedoria de ler a Bíblia, a sabedoria de ser alguém fiel, temente a Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo. Isso tudo são atitudes de uma pessoa sábia. Porém, observe que nesse momento Salomão não está recebendo uma sabedoria carnal, uma sabedoria humana. Pelo contrário, ele recebe uma sabedoria do próprio Deus. Logo, não se pode haver alguém mais sábio do que ele, né? Ou melhor, não houve, né? Entendemos então que o único que foi mais sábio que ele, né, foi o próprio Cristo e também o próprio Deus, né? Visto que Cristo também é Deus dentro do conceito de trindade ou triunidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, sem querer perder o foco, o contexto do texto é esse. Davi morre, Salomão passa a assumir e pede sabedoria e entendimento para Deus. O primeiro passo que nós precisamos aplicar na nossa vida é que, ainda que a gente tenha, por exemplo, riqueza, ainda que a gente tenha, pode-se dizer até poder, né, autoridade, se nós não tivermos sabedoria, não vale de nada. Observe que Salomão, ele já está na posição de rei. Salomão, ele já tem autoridade. Salomão, ele já tem pessoas para servi-lo. Salomão, ele também tem controle sobre o exército, sobre tudo ali, porque ele já é rei. Porém, mesmo sendo rei, ele tem o entendimento, discernimento de que ele precisa ter sabedoria, porque se ele não tiver sabedoria, ele não vai conseguir ser um bom rei. Se ele não tiver sabedoria, ele não vai liderar bem. Se ele não tiver sabedoria, ele não vai instruir bem o povo. Então, aqui eu quero trazer uma consciência para mim e para vocês de que nós temos uma necessidade de termos sabedoria. Nós temos uma necessidade de termos a sabedoria, principalmente bíblica. Mas eu não sou cristão, mas a sabedoria da Bíblia serve para você também. Ah, mas é porque eu não sei, eu não gosto muito. Leia que você vai perceber que muita coisa você vai concordar. Porém, após esse entendimento dessa necessidade sobre a sabedoria, agora nós vamos para a aplicação. Salomão, conhecido como um dos homens mais ricos, né? Um dos homens mais ricos. E depois dele, mediante a Bíblia, né, o reinado o tempo dos reis, né, foi decaindo, né? Foi decaindo e teve um processo doloroso ali no final. Porém, qual é o foco aqui? Salomão foi um homem com grande sabedoria e com sua grande sabedoria teve uma boa gestão e gerou muitas riquezas para o reino. E aí, dentro desse conceito de sabedoria, nós precisamos entender que quando falamos de finanças, precisamos ser sábios também. E um dos conceitos de sabedoria dentro da área financeira, um conceito de inteligência, né, de estratégia, chama-se limite de gastos ou corte de gastos. Por que esse ponto é fundamental? Porque por falta de sabedoria, muitas pessoas acabam entrando na área do consumismo, ou seja, compram, comem, bebem, usam e desfrutam de coisas de forma exagerada. Elas não possuem um limite, elas não possuem cortes daquilo que não é necessário. Então elas acabam se perdendo na sua área financeira justamente porque gastam com coisas que não se tem nenhuma necessidade, justamente porque utilizam seu dinheiro naquilo que não vai gerar nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de proveito para a sua vida. Observe que isso é falta de sabedoria. Porém, dentro de um conceito da administração, nós temos uma coisa chamada teto de gastos ou limite de gastos. Ou seja, você tem um limite para você gastar. Isso estabelece o quê? Controle. Porque se você não tem limite, você gasta o que você quiser. Só que a grande realidade é que quem não tem muitas condições financeiras não gasta o quanto quer, gasta o quanto precisa. Quem não tem muitas condições financeiras não gasta com o que quer primeiramente. Primeiramente, ele gasta com o que precisa.
Mas você fala, mas isso aí vai ser válido também para quem tem dinheiro? Sim, porém o cara que tem, ele tem uma flexibilidade muito maior de se escolher aquilo que ele vai gastar. Porque ele tem. Agora, para muitos, para nós, muitas vezes atrapalha. Porque se você for gastar com o que você quer e o que você precisa, e suas responsabilidades e as minhas responsabilidades, logo, se faz necessário ter um limite de gastos. E a melhor maneira de você fazer isso é literalmente anotando os seus gastos, analisar onde que você gastou mais, com que gastou mais e cortar. Eu gastei nesse mês aqui 60%, 70% só com lazer. Corta, põe limite, é necessário pôr limite. É um conceito de sabedoria financeira para reinado, né, que é aplicado na sua vida atual. Se nós não tivermos limites, certamente iremos desfalecer. Porém, conforme a sabedoria nos instrui, é necessário ter limite. Se eu utilizo isso como base porque é um ato de sabedoria. O limite é um ato de sabedoria e dentro da administração, um ato que gera muito resultado. Primeiro, para a economia, você não vai gastar com aquilo que não é necessário. Segundo, porque isso incentiva diretamente no dinheiro que você tem para investimento, seja na sua empresa, na vida pessoal ou na sua vida profissional, se você for CLT também. E que verdadeiramente você consiga aplicar esse conceito. Se você quiser saber um pouco mais, né, desses assuntos de desenvolvimento pessoal, é muito interessante que você se inscreva no canal, porque dessa forma o YouTube ele te indica os vídeos, ele te lembra dos vídeos, ele te manda os vídeos para que você possa estar lendo. Eu tenho um combo chamado Tudo Se Fez Novo, vou deixar o link aqui na descrição. Se você se interessar, clica e compra. Eu poderia cobrar 80, 100, 150? Poderia, mas no momento ele está sendo pelo valor de R$10. É interessante que você adquira, isso vai somar muito para você e te ajudar muito. De qualquer forma, peço também que você deixe o like e que você comente aqui o que você achou desse vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe.